Ô, Roberto, você estava falando agora há pouco aqui, informalmente, em off, que o trânsito de São Paulo, como nós já sabemos, ele atrapalha a vida das pessoas pra caramba. Sem dúvida. Em condição normal, a gente já se sente atrapalhado e essa é uma realidade. Agora, tem gente que chega a perder o emprego por causa disso, Exatamente. Chega a perder a oportunidade de emprego. A gente estava falando... Olha. Hoje eu fui numa fila de pessoas desempregadas, né? Há 4 meses, 1 ano, 6 meses, e conversei com elas sobre isso. Porque essa é uma das coisas que a gente já imagina, né, Joel? Que morar longe do trabalho que você quer talvez te atrapalhe. Mas quando a gente vê isso em números e relatos, a gente percebe o tamanho do problema. É uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil, entre as maiores cidades do Brasil, e São Paulo, Rio e Brasília foram consideradas as piores. Mas não só de trânsito, as piores para quem está procurando emprego em relação a onde você mora para onde você quer trabalhar. O dado aqui é de 40% dos trabalhos perdidos em São Paulo por causa da distância casa-trabalho. No Rio é 25% menos, perdão, Brasília é 25% menos e o Rio é 35% menos. Isso é uma pesquisa do IPEA. Então, assim, se não bastasse, né, esse valor tão grande de 40%, além de tudo, eles fizeram um corte ali de renda, né? Quem tem alta renda perde 20% das oportunidades de emprego. Quem tem baixa renda, 60% das oportunidades de emprego. Isso quer dizer que a cada 10 entrevistas que a pessoa vai fazer, 6 nem olham o currículo dela, dependendo de onde ela vai morar. Eu fui para essa matéria, gente, pensando que isso tinha muito a ver com a questão do vale transporte, né? Que as empresas não querem pagar vale transporte, se alguém mora longe tem que pagar 4 passagens em vez de 2. Mas, na verdade, o que a gente percebe conversando com as pessoas é que realmente é uma questão de medo de atraso, medo que a pessoa vá desistir por causa da distância. Então, assim, tem muita gente mentindo em entrevista de emprego onde mora, ou dizendo que só precisa de uma passagem quando na verdade precisa de 3, e aí vai tirar aquelas outras 2 do bolso. Olha. Pra não perder a oportunidade de emprego. Porque senão o patrão não contrata, senão vai ter que pagar um vale-transporte muito mais caro. Exato. O Roberto falou, o patrão pensa, pô, vou contratar uma pessoa que mora lá longe, vira e mexe vai ter problema, não vai conseguir não vai chegar. Eu vou vai gastar atrasar, mais. não vai vir, Nossa. vai me procurar por outro trabalho. Gente, 60% é muita coisa. Você imagina você fazer 10 entrevistas e 6 nem olharem pra você. Nem olharem o seu currículo, suas habilidades, o que você já fez. Só olharem o seu endereço. Nossa. Isso é muito desigual, isso é muito... É muito cruel. Eu conversei com o senhor Damião. Ele disse que ontem tinha ido super bem numa entrevista para operador de empilhadeira. Super bem, que foi ótimo. E a última pergunta foi essa. E ele disse que viu na cara da pessoa que entrevistou que já era. No segundo, assim. Ele saiu de lá já sabendo que não seria contratado, porque era uma vaga no Butantã e ele tem que pegar a Raposo todo dia. Ele mora depois da Raposo Tavares. E olha que ele não tá e sabe muito que aquele longe, trânsito né? de manhã. Mas É ele falou, a é uma linha questão do reta, mas é o trânsito trânsito da manhã. Então, assim, essa pesquisa fez exatamente isso, né? Não só a questão do transporte público, a questão das horas de trânsito perdidas. Sem falar que a gente sabe, né? Cada hora de trânsito perdido dentro de transporte público é uma hora de qualidade de vida, né? Uma hora de dormir bem, uma hora de comer bem, uma hora de estar com a família. Então é uma realidade muito cruel das grandes cidades que o único jeito de resolver é uma mobilidade urbana decente, que é uma coisa que entra governo, sai governo, a gente continua falando sobre isso. E tem uma outra coisa também, que é você fazer micro-regiões de vagas de emprego, né? Tem alguns urbanistas que falam sobre isso, que assim, é legal a gente expandir metrô, colocar metrô para tudo que é lado, mas as pessoas vão continuar indo para o mesmo lugar. E aí você vai ter o mesmo movimento de pico, de metrô lotado e esse tempo alto de deslocamento, enfim. O ideal é que você tenha pequenos focos de emprego em outras regiões, não só no centro, não só na Faria Lima, mas que você tenha um lugar de comércio e geração de emprego no Butantã e em outras áreas, porque aí você divide o funcionamento da cidade de uma maneira um pouco mais igual, né? Só que não é assim que funciona. Pensar de uma forma inteligente para você fazer a distribuição das empresas, É esse o ponto. Agora, Roberta, essas empresas, quando estão atrás de funcionários, elas colocam alguns pré-requisitos ali? Chegam a falar, olha, tem que morar aqui perto e tal? Porque é uma frustração muito grande. Você atende todos os requisitos ali, aí pelo fato de você morar um pouco distante, entre aspas, ali, você não é contratado. Tem uma coisa a ver com a quantidade de gente, né, Joel? Esse lugar que eu fui tinha umas 50 pessoas e eu soube que eram 7 vagas. Então, se você já coloca antes de entrevistar, as pessoas não aparecem, né? E o negócio acaba sendo um critério de afunilamento ali, um critério de peneira. Por isso tanta frustração, né, nas pessoas, porque elas realmente vão até o lugar para a entrevista e acaba isso acontecendo. Isso que a Aninha falou, realmente, eu conversei com um dos pesquisadores, o Rafael Calabria, e ele fala que
esse deslocamento de empresas para locais que as pessoas moram e não necessariamente são locais comerciais, mesmo fábricas, por exemplo, não precisa fazer um grande comércio, pode ser uma fábrica e tal. Também é uma questão de política pública, né? Também é uma questão do governo da cidade observar lugares, ceder lugares, ou ceder, de repente, imposto, algo assim, para que isso realmente aconteça nesses lugares. Porque só em São Paulo, vamos pensar, onde tem mais emprego? Centro da cidade. Onde ninguém mora, centro da cidade. Né? Eu tenho um amigo que tem uma empresa na Zona Norte de São Paulo, dentro de uma comunidade. Ele falou que ele é ovacionado. É impressionante. A comunidade acolhe a empresa mesmo. Porque todo mundo que trabalha lá é da comunidade. São centenas de vagas. Imagina, então pode ter muita gente com disposição para isso. Aí algumas pessoas podem pensar, o empresário não vai para lá porque é um ambiente perigoso e tal, tem muito bandido e tal. Cara, ele falou que nunca teve nenhum tipo de problema. Muito pelo contrário, o que ele tem lá é segurança. Ele falou que se sente inseguro quando ele chega na casa dele. Eu acredito. Que louco, né? É doido. Ele tem uma empresa dentro de uma comunidade Zona Norte de São Paulo. E revelou isso já inúmeras vezes. Legal, né? Nossa, isso acontece muito em comunidade do Rio de Janeiro. Quando as comunidades começam a ser um pouco mais urbanizadas, a ter saneamento básico, as empresas começam a ser atraídas para esses locais e dá super certo. Inclusive, se quiser um dia fazer matéria nesse sentido, que tem a ver com esse seu assunto, eu indico ele. Ele conversa com maior tranquilidade. Bacana, é um ótimo exemplo. Bacana de poder dar soluções, né? Porque essa pesquisa aqui traz o problema todo. Bom, gente, a matéria toda vai pro ar no Jornal da Band, viu? Assistam 7h20 da noite hoje. Valeu, Scherer. Muito obrigado a vocês, viu? Um abraço para vocês também. Valeu, pessoal. Tchau. Joel, aproveitando